Mensagem do livro Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier, e intitula-se No Serviço Cristão. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal do Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, estando no corpo, o bem ou o mal. São palavras de Paulo aos Coríntios. E Emmanuel comenta: não falta quem veja no Espiritismo mero campo de experimentação de fenómenos, sem qualquer significação de ordem moral para as criaturas. Muitos aprendizes da consoladora doutrina, desse modo, limitam-se às investigações de laboratório ou limitam-se a discussões filosóficas. É imperioso reconhecer que há tantas categorias de homens desencarnados quantas são as dos encarnados. Entidades levianas, rebeldes e inconstantes transitam por toda a parte. Além disso, incógnitas e problemas surgem para os habitantes nos dois planos. Em vista de semelhantes razões, os adeptos do progresso efetivo do mundo, distanciados da vida física, pugnam pelo espiritismo com Jesus, convertendo-nos o intercâmbio em favor da espiritualidade santificante. Acreditamos que não se deve atacar outro círculo de vida quando não nos encontramos interessados em melhorar a personalidade, a nossa própria personalidade. Não vale pesquisar recursos que não nos dignifiquem. Eis porque, para nós, outros, que supomos trazer o coração acordado para a responsabilidade de viver, o Espiritismo não expressa simples convicção de imortalidade. É clima de serviço e de edificação. Não adianta guardar a certeza na sobrevivência da alma além da morte, sem o preparo terrestre na direção da vida espiritual. E nesse esforço de habilitação, não dispomos de outro guia mais sábio e mais amoroso que Cristo. Somente à luz das suas lições sublimes é possível reajustar o caminho, renovar a mente e purificar o coração. Afeiçoemo-nos, pois, ao Evangelho, sentido e vivido, compreendendo o imperativo da nossa iluminação interior. Porque, segundo a palavra oportuna e sábia do apóstolo, todos devemos comparecer ante o tribunal do Cristo, a fim de recebermos, de acordo com o que realizamos, estando no corpo, o bem ou o mal. Vamos então aproveitar estes momentos, fechando os olhos, relaxando-nos, respirando lentamente, porque estes momentos são só nossos e vamos aproveitá-los para nos unirmos aos planos elevados da vida. Liguemo-nos mentalmente, através do nosso pensamento, com os nossos guias espirituais, e pedimos-lhes que nos continuem apoiando nesta nossa jornada terrena, cujo objetivo é o nosso aperfeiçoamento.
é a vontade que temos de nos melhorarmos, lenta e progressivamente, mas de forma sólida, para que possamos aproximar-nos cada vez mais do Pai amoroso, misericordioso, que olha para nós todos, porque todos somos irmãos, todos somos criaturas de Deus. Aproveitemos este momento para pedirmos pela paz neste planeta que nos foi dado para que aqui estagiássemos. Para que aqui na Terra nos tornássemos melhores seres, melhores humanos, e não que nos guerreássemos, que não fôssemos invejosos, autoritários, mas sim que seguíssemos o exemplo do nosso querido Mestre, que aqui nos deu um exemplo de um espírito bom, misericordioso e próximo do Pai. Vamos, pois, pedir a todos aqueles que são responsáveis pelos movimentos de paz, por todos aqueles que se dedicam ao bem, sejam cada vez mais e que influenciem os que ainda não viram, os que ainda não encontraram o caminho até Deus. Agradecendo a oportunidade de, nesta jornada terrena, termos este conhecimento, pedimos-te, querido Mestre, que nos auxilies a que ponhamos em prática de verdade, de coração, todos os ensinamentos que nos deste. Uma vez, hoje vamos continuar com a obra Voltaire. Quem é que esteve aqui a assistir à primeira parte? Bom, então, e já agora que estou a fazer perguntas, quem está aqui na casa pela primeira vez? Depois, se necessitarem de algum conselho ou algum que possamos ajudar, no final, está bem? Dos trabalhos. Estamos disponíveis. Bom, então vou ter que fazer assim um breve resumo para o contexto da obra, não é? Vamos só ler aqui esta frase que achamos que era de facto interessante desta obra de que vamos falar da segunda parte, Voltaire. E diz assim: além da morte situam-se as esferas da continuidade. Se o homem comum conseguisse deter o curso dos pensamentos, segunda ordem, apenas durante alguns minutos do dia, de modo a refletir na grandeza da vida, sondando as realidades da morte, certo, evitaria as algemas do mal que o agrilhoam às reencarnações expiatórias. Portanto, bastavam apenas alguns minutos da nossa reflexão sobre os conhecimentos que já temos, para que depois a passagem da vida física para a vida espiritual fosse efetivamente mais fácil.
Como veremos, porque o livro, como vos disse, é o livro intitulado Voltei, foi escrito por, psicografado, aliás, por Francisco Cândido Xavier, e cujo autor espiritual é o irmão Jacó, pseudónimo de Frederico Finger. Portanto, é uma narrativa autobiográfica, mas de um trabalhador espírita muito experiente e ativo, como veremos ao longo da obra. O tema deste livro é a vida após a morte e o objetivo é este: divulgar experiências no plano espiritual e reflexões sobre a vida terrena. A morte não nos modifica substancialmente. Somos, depois dela, o que somos antes dela. Isto são palavras do irmão Jacó, que foram retiradas do livro. Talvez passasse isto depois. Vamos então fazer um breve resumo, só, mesmo muito breve, sobre a primeira parte do livro Voltei. E é importante que saibam quem é o espírito Jacó, não é? O espírito Jacó ou o irmão Jacó, é um pseudónimo de um senhor que se chama Frederico Figner, que está aqui, que nasceu em 1866 e desencarnou em 1947. Portanto, ele era um indivíduo que nasceu na República Checa, era um indivíduo pobre, tinha muitos irmãos e então, como naquela altura era habitual, decidiu emigrar para os Estados Unidos para fazer fortuna. Conheceu nos Estados Unidos um indivíduo muito importante que foi Thomas Edison, que lhe mostrou os seus inventos, e Frederico Figner ficou muito impressionado com o fonógrafo e resolveu começar a divulgá-lo por vários pontos do país e depois chegou até ao Brasil. E acaba por ficar em Belém do Pará e depois de Belém do Pará vai para o Rio de Janeiro. Portanto, ele tornou-se num negociante muito próspero e rico, não é? E depois acaba por fundar uma casa que de facto fez a diferença naquela altura, que foi a Casa Edison, que era a principal gravadora do Brasil. Durante a pandemia da gripe espanhola, que naquela altura matou muitas pessoas, ele ofereceu a sua casa e transformou-a num hospital. Também construiu um lar, que ainda hoje existe, chamado o Retiro dos Artistas. O objetivo era recolher artistas, como ele estava no meio, nesse meio, não é? De artistas, de músicos, de cantores, de toda a espécie de artistas daquela altura que não tinham posses quando chegavam ao final das suas vidas, e ele criou então esse lar. Também auxiliava financeiramente Chico Xavier, que conheceu através de amigos, e portanto veem que de facto ele era um indivíduo próspero, rico, e tinha esta prova da riqueza que ultrapassou sem dificuldades, como veem. Como é que ele conhece o Espiritismo? Através de um amigo. Isto é interessante falar de Frederico, ou Fred Figner, como ele era conhecido, para depois nós percebermos bem o resto da obra, porque ele foi, de facto, contemporâneo de figuras muito importantes do Espiritismo, sobretudo no Brasil, como Bezerra de Menezes, Serra, Bittencourt Sampaio, Carlos Schultz, portanto, tudo pessoas que se dedicaram, que eram estudiosas do Espiritismo e que foram contemporâneos de Frederico Figner. Inclusivamente, ele próprio foi vice-presidente da FEF.
portanto, era considerado um espírita muito ativo, trabalhava muito com, sobretudo, entidades, seres bastante, como direi, portanto, viciados em alcoolismo, portanto, pessoas remitentes, obsessores, tudo entidades inferiores e que se manifestavam nas reuniões mediúnicas a que ele pertencia. Portanto, foi sempre esse um dos principais objetivos, foi doutrinar esse tipo de espíritos inferiores. Já na primeira parte, portanto, há aqui pontos que são, de facto, não vou entrar em pormenores, mas já há aqui pontos que são importantes, que é este. Quando Frederico Figner, portanto, agora já com o pseudónimo que conhecem, o irmão Jacó, e ele escolheu Jacó porque era de origem judaica, quando ele sente que está a chegar ao fim da vida e se sente doente, como trabalhava, como já disse, neste meio espírita de uma forma muito ativa, ele prometeu aos companheiros que quando fosse após a morte, não é, teria uma correspondência assídua com eles, com o objetivo de lhes mostrar como era a vida na espiritualidade. Portanto, isso foi uma promessa que ele fez a si próprio. Depois no livro temos toda a história do final da vida física de Jacó. Portanto, temos a parte do desencarne, que é detalhadamente explicada no livro. E só para chamar a atenção que Jacó, esse desencarne foi, digamos que, sempre apoiado pelo irmão Andrade, que é o guia espiritual de Jacó. Embora durante o livro não haja assim muita descrição, não é? Ele não descreve de uma forma muito nítida, digamos assim, quem era o irmão Andrade. Diz que o irmão Andrade era um espírito que já o auxiliava nas reuniões de doutrinação e nas reuniões mediúnicas a que assistia, mas não entra em grandes pormenores. E depois temos Marta, que era a filha, e era efetivamente uma filha que ele teve, dos 6 filhos, esta, da vida física, Raquel, desencarnou aos 14 anos. E, portanto, é essa filha que depois também o auxilia no desencarne. E a figura de Bezerra de Menezes. Estas reflexões do irmão Jacó são importantes porque, de facto, o que nós temos aqui, e é bom que refletamos sobre isto, é que, enquanto que no livro Nosso Lar, que toda a gente conhece, não é? Quanto mais não seja, viram o filme, certo? Pronto. Então, o espírito André Luiz era um indivíduo que não tinha qualquer religião, não é? Portanto, e nem sequer se dá, digamos, a conhecer qual era a sua verdadeira identidade na Terra. Aqui temos um indivíduo que é espírita. Portanto, o irmão Jacó é, de facto, um indivíduo conhecedor da doutrina, praticante ativo, como já disse 2 ou 3 vezes, porque é importante esta diferença, não é? Portanto, é alguém que tem o conhecimento, que passa para a vida espiritual e que já tinha na sua mente algum tipo de ideia sobre o que lhe se iria passar após a morte física. Portanto, ele esperava, ele achava que por ter o conhecimento tudo se ia dar de uma forma fácil e simples.
e, portanto, fica até surpreendido por tal não acontecer e, às vezes, até revoltado contra os espíritos benfeitores, porque ele achava-se no direito de, por ter sido espírita e por conhecer a doutrina, de fazer determinado e de lhe ser permitido determinado número de ações que depois, vamos ver, não lhe foram permitidas. Portanto, é importante dizermos, isto são palavras extraídas mesmo, são excertos extraídos do livro, e ele dizia, enquanto no corpo não formulamos a ideia exata do que seja a realidade além da morte. Antes da morte, tudo me parecia infinitamente simples. A morte não passaria de uma mera libertação do espírito. A nossa alma seguiria para esferas de julgamento, de onde viria a reencarnar, caso não se dirigisse para mundos felizes. Acreditei que no fim da limitação do corpo físico, inalterável paz se fizesse no coração. Mas não é bem assim. Portanto, aqui estão resumidas aquilo que ele pensava que iria acontecer quando, após o desencarne. Mas concluiu que não era assim tudo tão fácil. Nós, e reparem como aí ele, espírita, a falar para os espíritas, nós, conhecedores da doutrina espírita, que ouvimos as mensagens dos que habitam noutros planos da vida eterna, se fôssemos menos palavrosos e mais cumpridores das lições que recebemos e transmitimos, outras condições encontraríamos para além da morte. Esta é também outra das mensagens que o irmão Jacó quer passar ao longo deste livro, não é? Porque nós, espíritas, temos o conhecimento, doutrinamos inclusivamente outras pessoas, outros espíritos, mas depois, quando chega o momento de praticarmos aquilo que dizemos, ainda cometemos falhas, não é? E é isso uma das principais lições, digamos assim, que Jacó nos quer dar. E diz, o Evangelho não é apenas um conjunto de ensinamentos de Jesus para serem comentados nas doutrinações. Não é só para ser comentado. Ajudem-se a vós mesmos na prática diária dessas sublimes orientações. Portanto, digam, divulgam, mas pratiquem. Vamos então à segunda parte do livro Voltei. Portanto, já foi introduzida a figura do irmão Jacó, já o conhecem. Pronto, ele esteve doente aos 80 anos e deu-se o desencarne. Atenção que desencarne é mais do que morte, porque morte é apenas uma separação física, enquanto que o desencarne é a separação, digamos, do corpo espiritual, não é? Do corpo físico. Portanto, é uma passagem mais demorada, mais lenta e que requer muito mais amparo. E ele, como já referi, teve o amparo do seu guia espiritual. Pronto, ele desencarna, liberta-se do corpo físico, entretanto é levado para uma praia, porque ali na praia vão se reunir outros espíritos que também já desencarnaram e, curiosamente, ele faz menção de que alguns já lá estão há vários dias, dando a noção de que estão assim num estado de torpor, não é? Sem grande lucidez, e depois esperam por algum espírito que de facto vem com muita luz, e esse espírito era de uma professora que muito dedicada ao ensino amoroso das suas crianças, e depois vão todos juntos, orientados por Bezerra de Menezes, vão todos juntos passar pelas zonas umbralinas, fazem essa viagem que é descrita com pormenor,
passam por uma ponte, e essa ponte é a ligação entre as regiões umbralinas, que são descritas com pormenor e de facto semelhantes ao que também leram certamente no livro Nosso Lar. E depois, nessa ponte, há a passagem para a colónia espiritual, onde Jacó vai ficar alojado. E é interessante ver que nessa zona estão ainda espíritos inferiores na base da ponte, não é? E que há alguma dificuldade nessa travessia, e Bezerra de Menezes pede para que todos eles entrem em prece e que esqueçam de todas as faltas cometidas, para que não haja, digamos que, sintonia com nenhum dos espíritos inferiores que ali estão para os atormentar, evitando que esses espíritos passem então para a colónia. Portanto, foi aí que ficou a primeira parte, foi o fim. Agora temos então a chegada à colónia espiritual, em que ele diz que a paisagem que modifica-se, é tudo muito bonito, um espírito uma atmosfera de harmonia, de calma, de paz, em que alguns companheiros que viviam já na colónia vão recebê-los, todos eles satisfeitos, serenos, com tochas na mão. Portanto, um ambiente completamente diferente daquilo que ele tinha passado nos últimos dias, onde tinha estado nas tais regiões umbralinas. Depois, portanto, seguindo já dentro da colónia, o grupo vai-se dispersando, uns ficam com uns amigos, outros ficam com outros, até que Jacó ouve um grupo de pessoas chamá-lo, olha e vê Guion, Cirne, Betancourt e Saião. Portanto, eram os tais de que eu já falei, aqueles indivíduos que tinham alguma projeção, alguma não, muita projeção na doutrina espírita no Brasil, e que tinham sido contemporâneos e que, entretanto, já tinham desencarnado. Abraçaram-me e, pelo olhar afetuoso e sério, pareciam saber o que se passava na minha alma. Obviamente que agora já estamos na vida espiritual e, portanto, já é mais ou quase impossível, não é? Nós espíritos, não revelarmos aquilo que verdadeiramente sentimos, não é? Porque o nosso pensamento, sobretudo já a este nível de evolução espiritual, é fácil de ler, digamos assim. Pronto, então pediram notícias dos amigos que tinham em comum e que ainda estavam encarnados. Jacó mostra já aqui, como vai mostrar ao longo do livro, sempre aquela vontade de saber, a curiosidade constante de querer saber tudo. Mas porquê é que acontece assim? Porquê é que acontece assim? Tudo com o objetivo de saber o mais possível para depois transmitir esses conhecimentos aos amigos, aos companheiros que ficaram na Terra. E diz-lhe então um deles: Jacó, temos muito tempo a conversar. Esquece-se que é eterno. Agora vamos repousar. Pronto. E foram-se embora de modo a que então pronto, e era isto que eu vos dizia. Cá está o tal Guion Ribeiro, que vocês conhecem porque é o tradutor dos livros que nós estudamos, não é? Aqui no centro, dos livros da codificação. Foi presidente da FEB, desencarnou em 1943. Temos Leopoldo Cirne, temos o António Saião, que foi ele o responsável por trazer o irmão Jacó para a doutrina espírita. Inácio Betancourt, este sim, que vai ter uma figura muito presente ao longo do livro, é um médium receitista, portanto,
e que teve muita importância naquela altura, porque ele, de facto, trazia receitas de tratamentos para doenças que na altura nem eram conhecidas. Bom, então, acompanhado pela filha Marta e por o irmão Andrade, Jacó entra numa casa acolhedora. Reparem que ele diz que o ambiente era perfeito, retratos pendiam nas paredes estruturadas, portanto tudo isto nos parece igual às nossas casas, certo? Mas, atenção, ele diz que as paredes eram de substância luminosa, o que já nos mostra que aqui há qualquer coisa de diferente. Ou seja, toda a matéria, não é, de que era feita estas casas e todas as habitações e edifícios desta colónia eram mais fluídicos. Portanto, a matéria era completamente diferente desta matéria a que nós estamos habituados a sentir com os sentidos, com os nossos sentidos tradicionais físicos. Então aparece-lhes aqui uma senhora que ele inicialmente não reconheceu. Se não fosse Marta a chamar a atenção, era uma antiga ama de Frederico Figner, e ele diz que não pode identificá-la e, portanto, não tinha essa autorização e chama-lhe Mãe Ferida. Queria sempre conversar, a tal curiosidade de Jacó sempre muito grande, de fazer perguntas, de querer saber tudo, onde estamos, para onde vamos, o que é isto aqui, etc. Até que, de facto, começa a ser vencido pelo cansaço. Andrade, o irmão Andrade e a filha, esclarecem-lhe que ele até estivera sempre sustentado pelaquela grande energia que lhes era transmitida por Bezerra de Menezes e pela cooperação entre eles, entre aquele grupo que tinha vindo desde os círculos terrenos, não é? Que se tinham encontrado na praia até e que fizeram a viagem até à colónia espiritual. E, portanto, continuam a dizer: repousa, é necessário que repouses, que serenes, que te acalmes. E lá o acomodaram num quarto e ele dormiu tranquilo e feliz até ao dia seguinte. E no dia seguinte, ao acordar, dá com Andrade. E vê ali um momento excelente para pôr as suas dúvidas. E pergunta então a Andrade se pode conversar. O irmão Andrade diz que sim, que está ali para o esclarecer, e então Jacó conta-lhe que na verdade não tiveram um sono igual aos outros, não tinha sido um sono comum. Diz que foi uma digressão da mente, ou seja, ele reviu toda a sua vida para trás, ele foi encontrar pessoas de quem tinha sido amigo, familiares, andou por lugares que não conhecia, desconhecidos, e isso trouxe-lhe bastante, intrigou-o. Porque é que tinha acontecido? Claro que Andrade explicou-lhe que o repouso além da morte é variável. E é variável de acordo com o nível de evolução, não é, intelectual e, sobretudo, moral das criaturas. E diz que as criaturas que estão mais ligadas às paixões terrenas, portanto, estão mais ligadas à parte material, ficam numa espécie de torpor, além da morte, a que chamam a hibernação da consciência. Portanto, ficam ali, assim, neste estado de consciência baixo, digamos assim, para depois serem conduzidos a educandários, portanto, a escolas, até estarem aptos a iniciar o básico serviço nobre, não é? Aquilo que ele chama o básico serviço nobre, nada mais é do que os trabalhadores, as atividades dos trabalhadores dentro de centros espíritas. Atendimento, o auxílio a espíritos que lá ocorrem, encarnados e desencarnados. Portanto, temos aqui este
primeiro tipo de criaturas a que se refere Jacó, que são os tais que, mais materializados, precisam de ficar num estado de torpor até poderem ser integrados numa colónia. Outros seres que durante a vida física esforçaram-se por atender aos desígnios divinos, não é? Portanto, que praticaram o bem, que fizeram o possível por adquirir conhecimentos sobre a vida espiritual e, como não tiveram faltas graves, estão mais lúcidos após a morte. E, depois de uma fase de repouso que é variável, maior ou menor, acedem a planos superiores. Não é? Portanto, já têm maior lucidez. Não é? Reparem, cada vez sempre a melhorar o tipo de repouso necessário, ou seja, intermédio, aquele tempo intermédio entre o final da vida física e o início da vida espiritual. E diz, certas entidades de elevados valores morais, depois de libertadas do corpo físico, embora exaustos pelo trânsito final, não necessitam de repouso tonificante e vão diretamente para as esferas divinizadas. Portanto, este repouso é de facto variável, o seu tempo depende, como disse, do conhecimento que têm, mas o que é facto é que há sempre uma fase de exaustão. Portanto, esta passagem não é assim tão pacífica. Os esclarecimentos das perguntas, sempre a curiosidade que Jacó vai manifestando ao longo do livro, e então ele pergunta ao irmão Andrade pelo julgamento dos seus atos. Então, e agora, como é que é? Estou aqui deste lado, cometi faltas, tenho aqui problemas para resolver, onde é que eles vão ser julgados? E Andrade, o irmão Andrade, diz-lhe que a morte não conduz a tribunais vulgares, mas sim ao confronto com a própria consciência. Portanto, nós vimos, de facto, vêm, segundo o que aqui o irmão Jacó nos quer transmitir, é que nós vamos estar de encontro com nós próprios, não é? Não há ninguém que nos vai julgar. Perdão, somos nós que temos a consciência daquilo que fizemos e sabemos exatamente o que é que está errado e o que é que está certo, porque temos esses conhecimentos dentro de nós próprios, não é? Na consciência. Mas, contudo, sempre temos algum amparo e Andrade diz que virá um amigo auxiliá-lo nessa parte, não é, do tal confronto com a própria consciência. Intrigado, questionei Andrade se poderia ser ele a auxiliar-me, ao que replicou, Jacó, também eu estou a lutar comigo mesmo, não posso. Portanto, reparem que este indivíduo, esta entidade, este ser, que nos parece, portanto, que já é guia espiritual, no entanto, continua ainda a trabalhar na sua própria transformação. E a humildade aqui que transparece, não é? Ao dizer que ele próprio também não é capaz de fazer essa tarefa. Jacó quer começar a trabalhar desde logo, e agora a trabalhar na espiritualidade, mas até tinha receio de pedir. Diz ele que ignorava se a minha tarefa no mundo fora aprovada pelos planos superiores, porque ele no fundo sabia que tinha cometido algumas faltas. Andrade aconselha calma, reflexão e assegura que logo que ele esteja preparado iniciará a colaboração. Entretanto, ele vai perguntando à filha, pelos familiares, como é que eles estão, e ela vai respondendo, sim senhora, quais são, porque está sempre em conversação, em sintonia com os familiares. Isto é apenas uma situação
porque no meio do livro vão havendo pequenas histórias que são interessantes. Esta é a história do piano, Marta tocava muito bem, toca para ele uma sinfonia de Beethoven, e o irmão Jacó fica muito emocionado, porque tudo lá está, porque os nossos sentidos de facto aumentam, amplificam-se na vida espiritual, ou seja, desde que nós nos libertemos do corpo físico, os nossos sentidos todos se expandem e se modificam para melhor. E portanto tudo é mais bonito, é o piano que é mais bonito, que é mais luminoso, que tem um som mais melodioso, etc. Depois Jacó também pergunta por Beethoven, onde é que ele estará, não é? E Andrade diz-lhe que artistas como Beethoven vão sempre para esferas superiores, porque o objetivo deles de facto é trazer a arte para o desenvolvimento da humanidade. Depois vão visitar a colónia espiritual e é aqui que o irmão informa Jacó que estão numa colónia espiritual de emergência. Portanto, atenção que esta colónia é uma colónia ainda muito próxima da crosta terrestre. Funcionam com missões de socorro, têm serviços de auxílio a criaturas em sofrimento, encarnadas e desencarnadas. Vão passear pela colónia, Jacó sempre impressionado com tudo aquilo que vê, com as plantas muito mais luminosas, com o perfume que há nas ruas. Diz que não viu casas comerciais, não é? Repare que ele tem sempre esta visão, porque era negociante, não é? Não viu casas comerciais, sempre casas consagradas, muitas casas ao bem coletivo. Diz que reparou na serenidade dos habitantes da colónia, em nenhum deles observou expressões de aflição ou de desânimo, portanto, todos muito calmos, muito tranquilos, porque era assim que se tinha recomendado. Até que Marta mostra-lhe um edifício magnífico, que é o templo. Era lá que decorriam os serviços espirituais da vida coletiva. Andrade dá explicações, que era ali que se faziam então todos que se recebiam as bênçãos, que se recebiam os programas de serviço da colónia, e que era das torres deste templo que saíam as tais luzes que durante a travessia das regiões umbralinas eles viam ao longe. Então, entusiasmado com isto, Jacó tenta entrar no templo, mas dizem: calma, ainda não chegou o teu momento, não podes entrar já. E ele fica triste porque acha que tudo lhe era possível, não é? Dado que ele tinha os conhecimentos como espírita, mas afinal tudo tem o seu momento. E Andrade e Marta explicam que, sim senhor, ele vai ser visto, vai entrar no templo, mas quando chegar o momento oportuno, para já vamos preparar-nos. Ele ainda tinha muitas características que tinha trazido da vida física e, portanto, ainda não tinha chegado o tempo certo para se aproximar de espíritos superiores. É aí então que Jacó começa a reparar que todos têm um halo de luz à volta, tanto a filha Marta como Andrade e muitos espíritos que ele vai encontrando na colónia, mas ele olha para ele próprio e vê que o seu corpo espiritual, não é? O perispírito, continua escuro. E isto vai sendo e é uma das preocupações mais constantes ao longo de todo o livro. Porque é que o perispírito, o seu próprio perispírito, não tem a mesma luz que muitos dos outros companheiros têm. Pronto, ele lá compreende que ainda não chegou a hora dele entrar no templo, fica triste e aceita.
Entretanto, Marta vai-lhe explicando como é que se dão os trabalhos ao longo da viagem nos diferentes locais. Por exemplo, ela trabalha na educação de crianças desencarnadas entre os 7 e os 12 anos, explica ao pai como é que se dão os processos de desencarnação e detalhes de encarnação das crianças e dos jovens. Jacó fica realmente impressionado com toda a organização da colónia, até que, cansado, propõe, e chegando o final do dia, propõe-se a ir descansar, e Andrade diz: não, eu fico contigo porque tu podes precisar de mim durante a noite. Pronto, e de facto, quando perdão, o Jacó se deita, apercebe-se de fenómenos visuais e auditivos diferentes, não é? Inclusivamente, recebe o pedido para conversar com médiums encarnados que já o conheciam, mas ele não consegue falar ainda com eles, vê os filhos nitidamente, mas não consegue aproximar-se dos filhos e interagir com eles, e acorda sobressaltado, não é? Quando Andrade aproxima-se de Jacó e esclareceu que isto eram os fenómenos da sintonia espiritual, e ele tinha que perceber que, através deste processo, que é comum a todos os desencarnados que deixam laços na Terra, era possível então comunicar-se. E para isso, nós já sabemos, não é? Já temos este conhecimento. Para isso é preciso que exista um médium que tenha uma onda de ligação mental com o desencarnado, e para que ambos se transmitam através do pensamento, possam comunicar. Portanto, ambos comunicam através de ondas, e essas ondas são nem mais nem menos que o pensamento, e têm que ter o mesmo tipo de vibração, certo? Por isso é que nós temos tendência a ter afinidade, e temos afinidade com quem? Com quem tem ondas, com quem tem pensamentos de vibração exatamente iguais às nossas, ou muito semelhantes. Essa é que é a sintonia. Pronto, Andrade acalmou, aplicou-lhe passes e disse que isto de comunicar com os seres encarnados, portanto com os entes queridos que tinham ficado na Terra, viria a seu tempo. De forma progressiva, ele iria certamente aprender a lidar com isso. No dia seguinte, Jacó encontra-se com os companheiros e pergunta-lhes, obviamente, o que é que eles estão a fazer. Então, Guion e Schutzel explicaram que trabalhavam noutras colónias. Bezerra e Saião tinham escolhido atividades de auxílio aos espíritos das trevas. Portanto, Betancourt colaborava na supervisão da doutrina evangélica em esferas superiores. Vejam que todos eles já têm o seu trabalho perfeitamente organizado. E prometeram-lhe que em breve colaborariam, e Jacó iniciaria as suas atividades. Aqui, curiosamente, Jacó pergunta para Guion porque é que ele não aparece mais vezes nas reuniões, nas reuniões mediúnicas terrenas. E Guion responde que ia lá todos os dias, mas que não atuava de forma anónima, sem personalismos. Portanto, ele não se dava a conhecer, não é? Era apenas mais um benfeitor, mas não revelava a sua identidade. E porquê? Porque achava que, ao fazer isso, era uma manifestação de orgulho e de vaidade. Pronto, e enfatiza uma vez mais a tarefa gigante a que todos estes espíritos se propõem no esclarecimento e na transmissão dos conhecimentos
necessários aos espíritas. Convidam-no para ir ao Rio de Janeiro, os companheiros, e então, pela primeira vez, ele sai da colónia, acompanhado com Guion e Schutzel, e tem curiosidade, a curiosidade está aqui, é que ele descobre umas rotas espirituais que ligam a colónia espiritual até à Terra e que ele descreve como se fosse uma espécie de uma escada. E outra curiosidade também é que ele diz que os espíritos volitam, ao deslocarem-se, não é? Volitam aqueles que têm a capacidade de manusear os fluidos, as forças fluídicas. Portanto, estão aqui dois esclarecimentos sobre a deslocação dos espíritos. Pronto, ele ainda pede para se materializar ali no meio da avenida, daquela avenida conhecida do Rio de Janeiro, e Guion ri-se porque diz, mas para quê? Isso ainda vai trazer mais problemas, porque as pessoas vão ficar assustadas com essa materialização. Imaginem o que é no meio da Avenida Paulo, não é Avenida, já não me lembro. Atlântico, exato, obrigada. Pronto, então, outra curiosidade e mais um conhecimento importante é que ele, como espírito, vê pessoas acompanhadas, não é? E começa a distinguir aqueles que estão acompanhados por bons espíritos dos que estão acompanhados por maus espíritos. E Guion diz-lhe que bastava um breve exame para identificar os vícios de cada criatura. Portanto, não há dúvida que a visão do lado espiritual é bem diferente da nossa enquanto materializados. E ele fica muito impressionado, quando digo ele, refiro-me a Jacó, com o número de entidades inferiores a seguirem as suas vítimas. Portanto, as entidades inferiores eram maiores ainda, dá ele a entender na descrição do livro, do que os bons espíritos. E então ele vê indivíduos viciados, e reparem que agora ele já está a entrar na área daquilo que ele fazia na Terra, que era atender espíritos inferiores e obsessores, e ele então fica impressionado, porque vê vampiros repugnantes embriagados pelos vapores do álcool. E o quadro que o inquietou mais foi deste indivíduo que era um morfinómano e que estava completamente subjugado por esta entidade que parecia um polvo, portanto tentando absorver, digamos assim, aquela droga que ele tomava no corpo. Não é? E isto é interessante. Portanto, esta ligação entre o obsessor e o viciado. Não é? E depois, portanto, é esse obsessor que no fim obriga, digamos assim, o viciado a manter o vício. E Jacó pergunta, mas o que é que acontece a estes indivíduos viciados depois da morte? Para onde é que eles vão? E Guion responde que estes viciados continuam ali a vaguear sem rumo, sempre explorados pelos tais obsessores que o que querem é manter o vício. Até um dia, não é? Graças à misericórdia divina, também estes chegam a um dia em que vão acordar e querer mudar e transformar-se para seguirem outro rumo. Então, vão também visitar um centro espírita, no Rio, e encontram Cirne, outro dos amigos, como já falamos, preparando trabalhadores no auxílio espiritual de entidades inferiores. E agora aqui chamamos a atenção para esta curiosidade. Reparei com mágoa na diferença entre mim e os meus companheiros. Nenhum deles era visível aos espíritos, apesar de estarem envolvidos por uma luz. Não é? Enquanto que ele, obscuro, continuava com o seu perispírito sem luz. E, portanto, apesar de ter essa obscuridade, essa opacidade, digamos assim, as entidades inferiores
reconheciam e percebiam-se da sua presença. Cada entidade reconhecendo-me, certa entidade reconhecendo-me, perguntou onde estava a minha luz. Onde estava a luz de Jacó? Sentindo a escuridão do meu corpo espiritual, envergonhado, recolhi-me em silêncio. Guion fraternal disse-me que não me atormentasse, que a minha luz surgiria com o aprendizado. Eu doutrinara muita gente, mas agora que participava de uma reunião espiritual, reconhecia que o meu perispírito mantinha-se com o mesmo aspecto da vida física. E conclui, eu não providenciar a luz para mim próprio. Portanto, a tal iluminação interior ainda não a tinha adquirido. Isto é uma passagem também interessante, como já disse, ele tinha conhecido Thomas Edison na vida física, a filha propõe-lhe ir até à Califórnia porque o Jacó tinha ficado de facto muito triste com o facto de o seu perispírito estar ainda muito obscuro e o que o entristecia, e então foi ver Thomas Edison, que diz-lhe que estava muito preocupado com a desintegração atómica praticada nos Estados Unidos e que portanto, não se esqueçam da bomba atómica, não é? Que já tinha sido lançada. E vejam a atualidade disto. Assegurou que a humanidade vive aflitivo período de transição sem perspectiva de paz duradoura devido aos sentimentos belicosos. Este livro foi editado em 1947. Estamos em 2025 para viver isto. Certo? Por isso impunha-se a divulgação e a aplicação dos dos ensinamentos de Jesus para que desaparecesse de vez na Terra o egoísmo, a injustiça, o medo e os consequentes períodos de destruição devido a guerras e a enfermidade. Portanto, cá está a lei da destruição que às vezes é necessária para tirar então da Terra alguns destas perturbações que evitam a evolução da humanidade para um plano superior. E finalmente chega o dia em que, tal como lhe tinham prometido, Jacó tem licença para entrar no templo. Portanto, 30º dia, chegar ao dia em que chegou ao templo, ele vê, de facto, um grupo de entidades que, junto de uma determinada área, estão em profunda concentração, que deles sai uma luz sublime, como é descrita, e então Andrade explica-lhe que são espíritos de elevada grandeza, de grande sabedoria, que estão ali para darem as energias necessárias à materialização de espíritos vindos de esferas divinas. Bezerra faz uma prece, essa prece vai fazer com que vibrações se dispersem pelo recinto do templo, e então Jacó fica espantado porque começa a ver uma luz que se vai transformando inicialmente numa estrela e depois aos poucos vai tomando a forma humana e aparece Bettencourt Sampaio. Portanto, ele fica extremamente comovido, diz que aquela homenagem, que não é digno daquela homenagem, e começa a confessar publicamente as suas faltas cometidas durante a vida na Terra. Portanto, isto é um momento de grande comoção, e Bettencourt vai ter com ele e dá-lhe conselhos que são escritos no livro. E diz: não te prendas às sombras destrutivas do remorso ou da queixa.
Só o amado Mestre Jesus passou ileso às paixões terrenas. Conquistaste a possibilidade de servir pelos conhecimentos e tarefas edificantes que realizaste. O trabalho prossegue e reclama-te. É necessário encontrar a paz interior. Emerge do homem velho e caminha para o alto. Irradiarás a tua luz pura e brilhante. Reanima-te no Senhor e não desfaleças. Portanto, ele estava sempre preocupado com a iluminação que não tinha, e Bettencourt dá-lhe esses conselhos. Não desistas, continua, serve. Não é? Que é o objetivo, de facto, dos trabalhadores de espirituais, é servir. Guignon diz-lhe que ele deveria aprender, e então deveria ir de novo para uma escola que tem o nome de Escola de Iluminação, que devia esquecer tudo aquilo que tinha vivido, começar do zero, com grupos de pessoas diferentes, para então iniciar o seu aprimoramento. E ele diz: deveria começar do início, sem ideias preconcebidas, esquecer a vida na terra como homem de negócios habituado a comandar. Pensei que tinha chegado o momento de devolver ao Senhor as dádivas emprestadas. Portanto, aqui também é interessante dizer que Jacó, ao longo do livro, vai mudando deste homem que está autoritário, digamos assim, autoritário, habituado a comandar, vamos vê-lo a mudar, a tornar-se cada vez mais dócil, a chorar de emoção, não é? Acontece isso em frequentes situações. Na escola de iluminação ele tem possibilidade de pegar em imensos livros, de começar então a estudar, e um dos instrutores da escola dá-lhe esta cartilha, não é? Em que diz: 2/3 das criaturas humanas encarnadas demoram entre a irracionalidade e a razão. Portanto, vejam a quantidade de espíritos e as diferentes fases de evolução em que estão aqui à nossa volta. 1/3 está em trânsito da razão para a humanidade. A razão aqui, não é? É a consciência, certo? Fora do corpo, bilhões de seres evoluem nas mesmas condições. Bilhões de seres. E depois há aqueles que já estão na fase de evolução da humanidade para a angelitude em fases, em esferas mais elevadas. E que também são bilhões. Portanto, é muito curioso esta quantidade de espíritos que viajam e que estão aqui em frente a nós e durante as nossas vidas em planos diferentes. Jacó resolve pedir autorização para pôr em prática aquilo que estava a estudar na escola de iluminação, e então pede para ir ter com um determinado obsessor que ele já conhecia e que tinha doutrinado durante a sua vida na Terra. E vai a um determinado bar. O irmão Andrade diz que é melhor ele não ir sozinho e, portanto, destaca o irmão Ornelas, que é um indivíduo já veterano, digamos assim, no atendimento de espíritos obsessivos. E encontram lá o viciado e o terrível perseguidor, que, diz ele, aspirava com volúpia cada copo cheio. Portanto, são aqueles espíritos mesmo que, tendo o mesmo vício do indivíduo encarnado, vivem obsidiando para que possam continuar, possam manter eles próprios o seu vício. Portanto, há aqui, de facto, uma sintonia muito grande entre estes dois espíritos. E é interessante porque Ornelas advertiu Jacó que fora do corpo físico o socorro dos extraviados exige outros recursos, porque não há nem o filtro, nem o controle do médium. E, portanto, ele que tivesse cuidado, mas que avançasse com calma e com serenidade.
E então temos aqui este diálogo que é interessante com o obsessor, porque é aqui o ponto de viragem de Jacó. Não é? Ao perceber a aproximação, o obsessor arremessou-me forças perturbadoras, eu temi e tentei desistir. Ornelas alentava-me, pousando a mão sobre a minha fronte. E então reparem o que diz o obsessor. Nem depois de morto deixa de me apocantar, Jacó. Como quer dar-me a luz que não tenho? Portanto, vejam só a acusação e a cuidado com que ele diz. Então você quer me dar uma coisa que não tenho? Onde é que está a sua luz? Jacó, eu seguia após as reuniões e notava que não agia de acordo com os seus ensinos. Foi um homem voluntarioso e estimava a sua fortuna. Não lhe reconheço a autoridade para me dar conselhos. Jacó ficou espantado, mas isto fê-lo refletir. E então ele faz estas reflexões que são muito importantes. E diz assim, afinal, quem é que doutrinar ao caso? Fui eu a socorrer o espírito infeliz ou foi ele que me beneficiou com a verdade? Porque ele diz-lhe diretamente, mas então você não tem luz. Lá fora dizia uma coisa dentro das reuniões mediúnicas e da doutrinação e depois seguia o seu caminho e era um indivíduo voluntarioso, habituado, não é, como estava a comandar e que estimava a fortuna. Mas então como é que é? Não lhe reconheço moral. Não é? E isto é que é importante, porque não são, de facto, os nossos amigos que nos vão apontar os nossos defeitos. E é isso que aqui no livro depois é bastante bem explicado. E esses nossos amigos, os nossos familiares, aqueles que nos querem bem, normalmente auxiliam-nos e são muito importantes nesse auxílio para o nosso desenvolvimento. Mas, efetivamente, quem nos aponta os defeitos são os que não gostam tanto de nós, não é? Aqueles com quem temos algumas contendas, digamos assim, alguns diferentes pontos de vista. Esses sim, esses é que são importantes. É esses que nós devemos ouvir e refletir sobre esses defeitos que nos apontam, tal como diz aqui. Ornelas dissera-me bondoso, em toda a parte seremos confrontados com a nossa consciência. Agradeçamos aos nossos adversários a ousadia com que nos apontam as imperfeições e as desvendam em nosso proveito porque nos fazem refletir sobre elas. E no reconhecimento com humildade dos nossos defeitos para poder extirpá-los, aí é que reside a base da nossa iluminação. Portanto, é reconhecer com humildade para que depois possamos trabalhar sobre isso. Estamos a chegar ao fim. Mas ainda não foi desta vez que Jacó encontrou a sua luz. Um dia, ele foi assaltado por um grupo de 16 clérigos encarnados, encapuçados, violentos e sarcásticos. Relembrei a antipatia que indevidamente dedicaram aos padres. Satisfeito, reconheci-me transformado, diferente. Não me intimidavam os insultos nem os punhos erguidos contra mim. Não seriam aquelas almas dignas de ajuda e de piedade? Reparem já na transformação que surgiu. Portanto, ele já tem pena, piedade. Porque é que estes padres são ignorantes? Não é? Porque é que eu olhava para eles com antipatia? Porque me sentia melhor que eles, certo? Porque, não é? Achava que tinha conhecimentos que eles não tinham, achavam que eles eram ignorantes e eu não. Mas agora começou a sentir que de facto podiam ter passado por situações difíceis e portanto, eram dignos da sua pena, do seu amor, da sua compreensão. E então pôs-se em prece. Pôs-se em prece e pediu por auxílio.
tal qual como os ensinamentos do Mestre Jesus, não é? Pedir auxílio aos que nos caluniam e odeiam e rogar o bem daqueles que nos querem mal. Então, essas figuras sinistras, ao verem a sinceridade daquele indivíduo em oração, a pedir por eles e amorosamente, foram-se embora, cabisbaixos. E Jacó, quando abre os olhos, nota que eles já não estavam lá e começou a sentir e a ver uma luz à volta do seu pé espírito. Aqui, então, é que é o despertar. Depois, ainda mais visualizou Bittencourt, que lhe dá conselhos preciosos, não é? E diz, não te admires, porque essa claridade é mesmo tua, não duvides. E dá-lhe estes conselhos. Ama sem paixão, espera sem angústia, trabalha sem expectativa de recompensa, serve a todos sem questionar, aprende as lições da vida sem revolta, humilha-te mediante os desígnios superiores, renuncia aos teus desejos. E se cumprires tudo isto, encontrarás a tua luz própria. Porque aí está a ver? A tua luz crescerá com o teu devotamento ao bem, ao amor, ao próximo. Pronto, portanto, ele então é autorizado a retomar a sua comunicação com os companheiros que tinha deixado na Terra, e por isso o livro se chama Voltei, não é? Ele comunica e dá todas as experiências que tinha tido na vida espiritual, e então regressa exatamente ao auxílio daqueles seres com quem já tinha trabalhado e agora de forma diferente na vida espiritual. Ajudou libertando e iluminando espíritos endurecidos, incapazes de sintonia com planos mais elevados, não é? Porque ainda estavam em evolução, precisavam de ser doutrinados. Pronto, e assim acaba o livro Voltei. Espero que tenham gostado, espero que isto tenha sido um estímulo para lerem de facto este livro, que se lê muito bem, e estas histórias que vão aparecendo ao longo do livro só estimulam a leitura, que reflitam, sobretudo que reflitam no que leem, porque de facto a lição aqui é para nós espíritas. Não quer dizer que o livro não possa ser lido por outras pessoas que não sejam espíritas, obviamente que sim, mas é para nós. Não é só doutrinar, não é só falar, não é só conhecer. Isso não é suficiente. O conhecimento não é suficiente. É importante que com humildade, não é? E com amor, sobretudo com amor e com fraternidade, nós ponhamos em prática diária os nossos conhecimentos. E pronto, leiam. Vamos então terminar. Vamos fechar os olhos e ergamos o nosso pensamento até aos planos superiores e com o coração cheio de paz e alegria por termos tido esta oportunidade de conhecer espíritos que já passaram por tantas experiências em outros planos da vida e que tiveram esta preocupação de auxílio permanente e amparo daqueles que ainda estão no plano da vida física. Agradecemos os conhecimentos que nos foram transmitidos, o alerta que recebemos para que possamos pôr em prática diária
para que através do nosso exemplo possamos influenciar positivamente e despertar aquelas pessoas que nos são mais próximos, os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho, para que eles também, despertando, possam evoluir. E assim, passo a passo, gradualmente, toda a humanidade se transforme e para que possamos viver num mundo de paz, de harmonia, de tranquilidade. E focamos a paz, Senhor, tão importante para todos os homens. Pedimos-te por aqueles que, vítimas dos nossos próprios defeitos humanos, tanto têm sofrido. Crianças, jovens, adultos, idosos, todos eles, devido às guerras que ainda se dão neste planeta nesta altura do desenvolvimento. Graças vos damos por tudo, Senhor. Fica connosco. Abençoa todos os trabalhadores desta casa, os frequentadores, os seus dirigentes. Abençoa os nossos lares. E abençoa o mundo em que vivemos, a nossa casa na terra. Graças vos damos por tudo, Senhor, e muito obrigada. Que assim seja.